Configuração do programa de condomínios. O primeiro passo é efetuar a criação da empresa. Vamos aceder a Diversos, Administração, Empresa. Em baixo clicamos em Editar, colocamos toda a informação que achem necessário. No quadro do lado esquerdo podemos colocar mais informação como as moradas, textos e nos diversos se tiver acordo com a CIBS ou com o CTT. Após criada a empresa, clicamos em Fechar. O passo seguinte é a criação do condomínio. No assistente de condomínios, na parte da informação, clicamos em condomínios. Portanto, em baixo no botão Novo, fazemos a criação do condomínio. Vou colocar aqui um exemplo. Vou dar o nome de condomínio teste. No lado esquerdo podemos colocar informação como contactos, construção e outros. Após a criação do condomínio, podemos então fechar e fazer a criação das frações. Clicamos em frações. Em baixo, clicar em novo. Vamos fazer aqui a criação de 2 ou 3 frações. Atribuímos um código. Colocamos a informação da fração. O campo obrigatório que tem que ser colado é a premilagem. Portanto, do lado esquerdo, então, podemos colocar o proprietário. Neste quadro, teremos acesso então, a este quadrado com 3 pontinhos para fazer a criação do proprietário sem ter que sair da janela. Clicamos no quadrado, no botão Novo. Criamos então o proprietário. Vou fazer aqui a criação de mais um proprietário. E guardamos. Depois então, clicamos em Selecionar. Portanto, para esta fração temos um proprietário. Guardamos. Selecionamos o condomínio a que está associado e guardamos. Depois deste processo efetuado, poderemos então adicionar as rúbricas a que a fração está sujeita, para depois calcular as cotas. Clicamos aqui em botão em rúbricas e então adicionamos as rúbricas a que está inserido. Neste caso eu vou selecionar algumas como água, o fundo comum de reserva, luz de lojas e clicamos em OK. Depois então de adicionado, fechamos. Já poderemos então criar a administração anual. Clicamos em Administração, em baixo no botão Novo. Então colocamos então a data de início e data fim. Do lado esquerdo podemos então colocar uma seguradora, o seguro e o tipo de avença, tanto se é mensal, os dias de aviso de débito e se houver algum tipo de multa. Depois de criada a administração, clicamos então em OK. Selecionamos novamente o condomínio e guardamos. Depois de criar a administração, o passo seguinte, criar a assembleia. Clicamos no botão Novo. Vou dar aqui um exemplo. Neste caso vou informar que vai ser uma ordem de cotas. E guardamos. Selecionando a administração. Depois de criar a assembleia, fechamos. E podemos então criar os orçamentos. Clicamos em Orçamentos, no botão Novo. E aqui então neste quadro poderemos então atribuir a cota, sendo uma cota fixa, com valor fixo para todas as frações, ou então uma cota calculada através da premilagem. Neste caso, se for uma cota fixa, por exemplo, põe em 50, poderá ser 50 euros para todas as frações. Clicavam no OK e calculavam as cotas. Através da premilagem colocam 0, guardam, selecionam a administração e clicam em OK. Ele informa que se está a proceder ao cálculo das cotas e do fundo comum de reserva. Clicamos em OK. Depois então vamos atribuir os valores, neste caso, das rúbricas atribuímos às frações. Neste caso foi a água, selecionamos a água, clicamos em Editar. Colocamos então a despesa prevista, vou dar aqui um exemplo, guardamos
Temos também a luz das lojas, que foi a rúbrica que atribuímos para a fração. Vamos meter também aqui um valor e guardamos. Depois então de colocar os valores, fechamos e clicamos aqui em calcular cotas. Ele informa-se se confirma calcular, clicamos em sim, dá como concluído. Passo seguinte, calculamos o fundo comum de reserva. Neste quadro, então, podemos colocar a percentagem, sempre tem que ser mais que 10%, conforme o artigo de decreto-lei. Selecionamos a rúbrica que está selecionada, neste caso é o fundo comum de reserva, e clicamos em OK. Depois do passo efetuado, o programa automaticamente calculou, então, através da premilagem. Se fosse através de uma cota fixa, ficava o valor fixo para todas as frações. Clicamos em fechar. O passo seguinte, então, é fazer os documentos. Para fazer os documentos, aqui na área do financeiro, clicamos em documentos. Então temos acesso aqui aos avisos de débito, no botão novo. Vamos então buscar neste quadrado com 3 pontinhos a fração. E selecionamos então as primeiras cotas. Neste caso temos aqui o mês de julho, selecionamos as duas iniciais. Clicamos em selecionar, automaticamente diz-nos que é as cotas de julho e o fundo comum de reserva, e podemos clicar em emitir. Portanto, dá-nos o aviso de débito, depois tem a opção de imprimir ou exportar o documento. Após emitir o aviso de débito, podemos então liquidar o documento para o recibo. Bastará neste quadro selecionar o documento e clicar em liquidar. Automaticamente nos dá que é do aviso de débito. Clicamos em emitir e temos então o recibo e novamente a opção de imprimir e exportar. Obrigado.